o terror sagrado. Ele é considerado um dos homens mais odiados do nosso tempo. E como todo líder carismático, também foi um dos mais venerados. Acima de tudo, o Ayatollah Khomeini é um paradoxo que usou mais de 300 anos de tradição para iniciar uma revolução moderna. O Ayatollah Khomeini surgiu no cenário mundial em 1979 e logo passou a simbolizar um dos maiores inimigos dos Estados Unidos. Estudantes iranianos prenderam 60 funcionários da embaixada americana como reféns em Teherã e ameaçaram matar os prisioneiros caso os Estados Unidos tentassem intervir usando a força. Durante o regime do Ayatollah, milhares de iranianos foram executados e a liberdade pessoal desapareceu. No caso do autor Salman Rushdie, palavras erradas o levaram à pena de morte. There's this view we have of him. It's this easy view that Khomeini tried to drag Iran into the 7th century. We are dealing with a highly political man. That he wore a turban was accidental. Khomeini era uma figura imponente. Ele subjugou o Irã, o presidente Carter e Saddam Hussein. Mas ele continuava a ser um enigma e pouco revelava sobre si mesmo. Com o tempo, surgiram histórias a seu respeito. O resultado é uma série interminável de divagações sobre sua data de nascimento e a forma como foi criado. Até mesmo o fato mais importante de sua juventude, o assassinato de seu pai, continua sem respostas. E assim, os detalhes dos 60 anos da vida de Khomeini são repletos de mitos. Os fatos, como as mulheres em sua revolução, estão encobertos por misterioso véu. Talvez seja um legado apropriado para um religioso místico que se tornou um filósofo e rei. No despertar de um novo século, Mohammed al-Musav nasceu em uma família de tradição antiga. Eles viviam em uma cidade no deserto iraniano, em uma casa de tijolos, no empoeirado bairro de Kamen. Além do local do seu nascimento, sabe-se pouco sobre sua vida. Dizia-se que a família de Khomeini era muito pobre, mas membros de sua família teriam dito que isso não era verdade. Contrary to this popular image that the family was terribly poor, he did grow up, according to his brother and other family members, in a lovely house with a lush garden and servants. They were people who were well off. They were landed people. So, you know, he did not come from the underclass of his society. But very few leaders who organize the underclass come from the underclass. Mas no Irã da virada do século, a tradição religiosa era quase tão importante quanto ter dinheiro. E era por isso que a família Khomeini era abastada. A família baseava sua conduta nos ensinamentos do profeta Mohammed. E tanto o pai quanto o avô de Khomeini eram sábios religiosos, conhecidos como mullahs. Há outro fato de sua vida que também é conhecido. Quando Khomeini tinha apenas 6 meses de idade, seu pai, Said Mustafa, foi assassinado. Segundo uma versão popular, o pai de Khomeini teria sido morto pelo Shah do Irã. Mas como as muitas histórias sobre Khomeini, esta também não é verdadeira. O Shah só subiu ao poder 25 anos mais tarde. Ao invés disso, muitos hoje acreditam que Said Mustafa foi vítima de uma competição local. O jovem Khomeini parecia destinado a uma vida solitária. Quando tinha apenas 6 anos, sua mãe e sua tia faleceram vítimas de cólera. E assim Khomeini se tornou um órfão, o mais jovem de 6 irmãos. Foi criado por parentes em um ambiente de total devoção ao islamismo.
Ele foi uma criança precoce e conta-se que aos 7 anos já tinha lido todo o Alcorão. Talvez pelo fato de ser órfão, Khomeini sempre seguia seus mestres religiosos. Quando era adolescente, seguiu um líder religioso à cidade sagrada de Qom. Aqui, ele recebeu os ensinamentos para se tornar um mestre. A student like that would be assigned a small room in one of the courtyards of this great complex of schools and seminaries. And this is a training that is still very medieval in its structure, in that it is basically a study of texts. I think, the formation was crucial with Khomeini. Mas Khomeini pretendia fazer mais do que estudar. Aos 27 anos, ele se aproximou de um importante ayatolá e pediu a mão de sua filha em casamento. A garota, de 15 anos, Hadijeh, tinha servido chá ao pretendente, mas, seguindo os costumes, estava completamente coberta por um véu, ou chador. And she liked what she'd seen. And so that night she had a dream, and she dreamt that all the prophets were gathered together, and all of them were talking about what a great religious leader that young Ruhollah from Khomeini was going to turn out to be. And she told her parents, and that they thought the dream was divinely inspired, and so they allowed the match to go ahead. Hadijeh parecia ter escolhido bem, porque Khomeini acabou se tornando um marido ideal. According to his family, Ayatollah Khomeini was really quite the New Age man. He would get up in the night when his children were babies and take a turn to give them their bottles. He never asked his wife to do anything for him, not even so much as to bring him a glass of water or to match his socks. A vida de Khomeini era tranquila, mas o mesmo não ocorria no cenário político. Em 1925, um soldado sem instrução chamado Reza Shah assumiu o poder. O novo líder se comprometera a transformar o Irã em um estado novo no Oriente, em parte destruindo a elite religiosa. And Reza Shah was determined to destroy the clergy. At one point, we know he stormed into one of the seminaries in Qom and personally whipped one of the mullahs. And Khomeini, as a man, felt this, the force of this grievance, and felt the heavy hand of Reza Shah. Khomeini assumiu a atitude do Shah como algo pessoal, porque a religião era sua tradição e também sua profissão. O Shah estava de fato atacando tudo o que Khomeini era. E quando o Shah decretou que as mulheres estavam proibidas de usar o chador em público, também tornou sua inimiga a esposa de Khomeini, Hadijeh. She didn't leave her house for more than a year when the prohibition on the chador was being most stringently enforced. And Khadijah stayed at home even though their home had no bathroom, which was fairly typical of simple homes in Iran at that time. And she needed to go to the public bathhouse. Well, she had to go without that. Em 1930, Khomeini, assim como seus mentores, começou a lecionar no seminário na cidade de Qom. Ele era conhecido por abordar assuntos políticos durante as aulas e aconselhava seus alunos a manterem a moral, ainda que submetidos à opressão. He always said the most important holy war that a Muslim can carry out is not the external war, but the internal war, the mastery of self. And I think, young seminarians found all that very exciting. Khomeini podia ser popular entre seus alunos, mas era muito rígido com sua família. Em 1930, Khomeini tinha 8 filhos. Sua filha, Zahra, disse que Khomeini impunha aos filhos a mesma austeridade que exigia de si mesmo. He had 2 sons, and Zahra says that she remembers one of the few fights between her mother and father was over the mother's having bought a ball for Ahmed to play with, and he didn't believe that his son should be spending time frivolously by playing ball. Mas naqueles dias conturbados, até mesmo Khomeini ficaria preocupado com assuntos pouco espirituais. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando os aliados depuseram o Shah do Irã e colocaram seu filho, Mohammad Reza Shah, no trono, Khomeini escreveu um livro em protesto. We have in this book
the early hint as to the kind of government Khomeini regards as ideal. In this book, he doesn't oppose the institution of monarchy, but he does say that the monarch should be chosen by the clerical community, and he should be a king who will rule according to Islamic law. Muitos iranianos concordavam com a visão anti-ocidental de Khomeini. Em 1953, movimento nacionalista tornou-se tão difuso que o Shah resolveu deixar o Irã. Porém, poucos dias depois, uma equipe apoiada pelos americanos o colocou de volta no poder. Para Khomeini, a iniciativa era apenas mais uma demonstração da arrogância dos americanos. Khomeini se absteve de comentar o fato por respeito aos seus superiores religiosos e mentores. He had a period of relative quiescence because the main religious leaders who were senior to him were not political people. They wanted to stay out of the line of fire, and he heeded their advice and he heeded their counsel. Mas em 1961, o mentor de Khomeini faleceu. Agora ele estava livre para se manifestar. Após uma vida inteira de obscuridade, o clérigo de Qom estava pronto para uma revolução. Assim nascia um líder que se tornaria uma lenda. Em 1963, Khomeini havia se tornado um clérigo sênior no centro religioso de Qom. Ele recebeu o título de Ayatollah, que significa literalmente o reflexo de Deus. Reverenciado por sua dedicação sem limites ao Islã, o Ayatollah, que era pai de 3 filhos e 5 filhas, tornou-se mais tolerante em sua vida particular. Segundo uma de suas filhas, o Ayatollah era um avô amoroso. She talks about him very warmly. She talks about his relations with his grandchildren and great-grandchildren, how much, even though he presented himself so austerely, there was room for fun with the kids, that when they played hide and seek, he would let them hide under his long clerical robes. Mas esses momentos de descontração eram raros. O Ayatollah era muito sério quando o assunto era o destino de seu país. E ficou extremamente enfurecido com as tentativas do Shah de modernizar o Irã, com o movimento reformista de 1963, conhecido como a Revolução Branca. It was an attempt on the part of the Shah to speak the language of reform, and this gave Khomeini all the ammunition he needed. Khomeini tira proveito do momento e faz um sermão inflamado e emocionado durante o mês de luto dos muçulmanos. Khomeini comparou o Shah com um mártir assassinado do século VII. He was completely fearless, and I think that a lot of people were drawn to him because of this quality he had. I think the speech not only was an extraordinarily harsh political attack on the king, but it also was a very major assertion of clerical authority against that of the state. No dia seguinte, o Shah ordenou que prendessem Khomeini. Nos dias que se seguiram, houve muitas manifestações, e anos de ódio e rancor velados tomaram as ruas. O Ayatollah começava a se destacar no cenário nacional. The extent of the writing that took place would suggest that already by 1963 he had a large following, not only in the city of Qom, where he had been a very popular teacher among seminarians and the public at large, but also in other cities as well. And it also tells us something about Khomeini's extraordinary ability to seize the moment, to know what themes, what rhetoric resounded powerfully with his listeners. Após 10 meses na prisão, Khomeini foi libertado, mas nunca subjugado. Em outubro de 1964, Khomeini tinha uma nova cruzada contra a lei que concedia imunidade aos militares e oficiais americanos. Para Khomeini, estava provado que o Ocidente estava mais arraigado do que nunca. Khomeini went to the crowd and told them, look, there is now a system of capitulations in Iran, that the Americans now can rule your country, that an American dog, as I think it was his language, now had more rights than an Iranian. O protesto de Khomeini espalhou-se nas escolas, nos bazares
nas mesquitas. Depois de alguns dias, o Ayatollah foi exilado, primeiro para a Turquia e depois para o grande centro xiita de An-Najaf, no Iraque. Aqui ele viveu em uma casa de semitas com Hadijeh e sua rotina diária continuou a mesma. He kept very bizarre hours because he would wake up in the middle of the night to pray from about 3 in the morning till about 6 in the morning. So it was a routine and one that was, by our standards, a bit strange. Como nos tempos de sua juventude monástica, em An-Najaf, Khomeini tinha uma vida simples, austera e extremamente regrada. He was also almost obsessively clean in his own personal habits. He would wear a sort of a bib to take his meals so he wouldn't get any specks of food on his clothing. When he was taking medications, he would use a separate spoon for each medicine bottle to get out the pills that he needed to take. He was quite germ-phobic, it sounds like, almost to a pathological extent. Durante seu exílio, o Ayatollah nunca deixou de afirmar uma mensagem simples: a de que o Shah tinha que cair. Em muitas ocasiões, seus alunos em An-Najaf transmitiam seus sermões aos seus alunos no Irã. Em outras ocasiões, a família de Khomeini repassava os pronunciamentos. His daughter would go and visit him in his exile in Iraq and bring back his speeches. She would hide them in her clothes, and then they would secretly reproduce them. And then they'd go around by night, and she would have her young son climb up the high walls and throw these incendiary pamphlets over the walls of the houses, and that was one way that he got his message out. Apesar de Khomeini ser um líder religioso conhecido, ele não se apresentava como um político. Para muitos antimonarquistas, o Ayatollah era um valioso rebelde e agitador, mas nunca um futuro estadista. I didn't consider him a political analyst or someone who was interested in political theory. It was really my mistake. I should have. His book, Islamic Government, definitely was a significant political pamphlet that should have been read by people like me, but we didn't pay attention to it. Ainda assim, em um momento chave, o Shah começou a dar ao Ayatollah várias oportunidades para conseguir mais apoio. Em 1973, o Shah pressionou a OPEP para aumentar o preço do petróleo. O dinheiro era abundante no país e o aumento das riquezas resultou numa grande repressão. There is a passage in Shakespeare which says, "So foul a sky clears not without a storm." The Shah had created a foul sky in Iran. Para Khomeini, os ataques começaram a afetá-lo dentro de seu país. Em janeiro de 1978, publicaram uma dura crítica a Khomeini em um jornal controlado pelo governo. Muitos seguidores acreditavam que a matéria tinha sido planejada pelo Shah e se insurgiram, dando início a uma série de manifestações. Ao final daquele ano, centenas de manifestantes tinham sido mortos. Khomeini culpava publicamente o Shah por essas mortes. Muitos acreditam que o Shah, enfurecido e talvez temeroso, pediu ao Iraque que expulsasse o Ayatollah. E o Iraque o obedeceu. Khomeini recorreu à França e se instalou no bairro parisiense de Neuf-le-Château. Apparently, when he was driving from the airport to the house, he didn't look out the car window once because he didn't want to be corrupted by any visions of the hated West. Depois de se instalar, ele teria outros acertos a fazer. O clérigo, que estava tão acostumado à vida monástica, deparava-se agora com um mundo muito moderno. The suburban house that had been obtained for him had a Western-style pedestal toilet. Well, he thought that this was an example of Western decadence, and he wanted to stick to the traditional ways of Persian culture, which is a squat facility, so he had the pedestal toilet removed and a squat toilet installed. Mesmo no subúrbio de Paris, Khomeini mantinha suas antigas rotinas. Twice a day, he would come out of his house and walk over to an apple tree, sit down with a little pillow propped behind his back, dressed in
a sort of brown cloak and his turban and these funny blue plastic sandals, and preached to about 30 or 40 students who came from around Europe to pay homage. It was a very quiet, serene atmosphere in those days, and I looked at it just as an interesting sort of feature story on a funny old religious man who thought he could bring Islamic revolution to Iran. Allahu Akbar. There were people who came back spreading the good news that this was a humble man, a simple man who just simply wants the good of his nation. And when the time comes, he will bow out and he will leave politics to those who know politics. Mas enquanto a imprensa mundial apostava em um desfecho pacífico, um ayatollah diferente começou a aparecer. No mês seguinte, Khomeini destronaria o Shah, criaria uma ditadura religiosa e tomaria os Estados Unidos como refém. Em 1978, o ayatollah Khomeini já ocupava lugar de destaque no cenário internacional. Ele era uma celebridade pouco promissora, um avô com quase 80 anos. Sua experiência de vida baseava-se em um Alcorão do século VII. Apesar disso, liderava uma revolução moderna que estava para mudar o mundo. It was a masterful media operation, which was very strange. It was the first cassette revolution. He had a whole staff of young students who turned the garage of one of the houses into a sort of cassette reproduction center. So he would give a sermon, they would tape it, and they would mass produce it and ship it back to Iran. It really was a media revolution, and we were complicit. Enquanto todos voltavam a atenção para Khomeini, seu inimigo o Shah estava perdendo terreno vertiginosamente. O ódio dos iranianos chegou em um ponto crítico. O país foi tomado por uma onda de tumultos e manifestações. Finalmente, em 16 de janeiro de 1979, o Shah desistiu de sua luta. And it's the most exhilarating, the most joyous day of my life. I had never seen Tehran to be in such a mood of celebration. Para Khomeini foi uma vitória sem precedentes. Após 14 anos no exílio, o ayatollah voltou para casa. Milhares de iranianos ricos e pobres, religiosos e não devotos, lotaram as ruas para apoiá-lo. E apesar da calorosa saudação, o ayatollah permaneceu impassível. One journalist asked him, "What are you feeling?" And he looked up and he said, "Nothing." In the true tradition of Shiite Islam, he covered over his true feelings and just acted as if this was business as usual. Mas com certeza não se tratava de um fato normal. O regresso de Khomeini foi saudado como a volta de um Messias. Ele era considerado um líder espiritual, alguém que, presumia-se, não se envolveria em assuntos terrenos como o governo. At the time, I saw Khomeini as the Mahatma Gandhi of Iran. Someone who wants to introduce an element of nativity, tradition into the political order, someone who is not interested in power, someone who does not see himself as the next head of state. Mas aos poucos, pequenas manifestações de ambição começaram a dominar a faceta aparentemente divina de Khomeini. Ele deixou de ser um líder simbólico e passou a realmente governar o país com um conselho radical de ayatollahs
e redes de televisão que transmitiam dos seminários e mesquitas da nação. O Conselho Revolucionário comandava os mulás locais para se tornarem soldados de uma guerra cultural não declarada. Logo surgiram relatos de que cidadãos tinham sido presos por beber ou por ouvir música dentro de suas próprias casas. Nas ruas, as mulheres eram forçadas a usar chador. Ele instaurou tribunais revolucionários e, em poucos meses, cerca de 600 pessoas apontadas como traidoras foram executadas. There was, of course, at the very beginning, a bloodletting, a killing of many people. For people in the educated, more secular stratum of society, those people who did not flee at the time of the revolution, every one of them can tell you some ghastly story. Mas, naquele caos, houve um ato terrorista que Khomeini não aprovou. Em fevereiro, um grupo de esquerda cercou a embaixada americana e Khomeini, enfurecido, logo interveio. He asks his own representative to go to the embassy and ask the students to immediately vacate the compound. It means that at the first, Khomeini considered hostage-taking as an illegitimate and unacceptable political tool. Porém, 8 meses mais tarde, esse quadro mudaria, quando permitiram que o Shah fosse aos Estados Unidos para o tratamento de um câncer. A revolução tornou-se abertamente contra a América. Em novembro de 1979, a embaixada americana foi cercada pela segunda vez naquele ano. Dessa vez, os estudantes iranianos tomaram os funcionários americanos como reféns, como represália ao retorno forçado do Shah. It was sort of this carnival atmosphere. There were people hawking peanuts and beetroot and souvenirs, and whenever the TV cameras would turn on, the crowds would go crazy and scream "Death to America." And then the TV cameras would turn off and everybody would sort of go about their business again. This was extraordinary theater. Ao ver a manifestação do povo, Khomeini concedeu sua bênção. Em uma época em que o Ayatollah tentava conseguir o apoio nacional para criar uma constituição islâmica, ele viu as manifestações contra os americanos como uma oportunidade para implantar a teocracia. Parecia que aquele líder espiritual havia se transformado em um cínico político. The hostage crisis was the weapon with which Khomeini bludgeoned the liberals in his own entourage. He destroyed them. And it was the weapon with which he radicalized the Iranian revolution. And let's face it, let's give the devil his due. It worked. Em dezembro de 1979, ocorreu o que já era esperado. Os iranianos votaram para a primeira teocracia do século XX. Para Khomeini, era a vitória absoluta, a recompensa por se rebelar contra a arrogância ocidental. Mas o sucesso da revolução também teve seu preço. Assim como Khomeini via o presidente Carter e os americanos como demônios, os americanos agora encaravam Khomeini como o líder supremo de uma nação terrorista. I'd like to thank all the American people who have stood by us during this trying ordeal. Enquanto o número de reféns diminuía, Khomeini viu-se em meio a uma crise internacional que estava muito além de seus conhecimentos. Let's just hope it's over soon. That's all. Mas então o Ayatollah foi salvo por uma terrível tragédia. Em abril de 1980, 6 meses após o início da crise com os reféns, o presidente Carter autorizou uma missão secreta de resgate e fadada ao insucesso. 2 aeronaves caíram no deserto e 8 membros da equipe de resgate americana foram mortos. Khomeini disse que foi uma forma de Deus proteger o Irã. E, na verdade, o fracasso da missão foi para Khomeini um presente de Deus. Por ora, sua revolução estava completa. Mas em poucos meses,
Khomeini enfrentaria a mais árdua de suas batalhas. Em 1980, o Ayatollah Khomeini tinha feito o impossível. Ele tinha destruído seus inimigos, humilhado os Estados Unidos e criado a primeira teocracia do século XX. Finalmente, o destino lhe concedeu mais uma grande recompensa. Em julho, o Shah do Irã morreu no exílio. Porém, o maior desafio de Khomeini ainda estava por ocorrer. Em setembro, o Irã foi invadido pelo país vizinho, o Iraque. Aparentemente, era uma disputa por territórios cedidos pelo Iraque em um acordo de 1975. Mas assim como muitas das batalhas do Ayatollah, essa também era pessoal. It was a war between two leaders. Saddam Hussein had a personal vendetta against Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini had called him an infidel. He had challenged his legitimacy. So it was not just a war for land and a war for influence, but it was a war of enmity. Era também uma época em que o Irã estava vulnerável a ataques. Desde que a crise com os reféns começara quase um ano antes, o Irã tinha ficado economicamente isolado. E depois da execução de vários dos peritos militares do Shah, o Iraque estava claramente vencendo a guerra. E mais uma vez, o Ayatollah tirou proveito político do fato. Ironically, it helped strengthen the revolutionary government. Once Iran was at war with an external enemy, it became possible to mobilize the country again and to unify it behind this very major endeavor. It also became easier to silence internal dissent with the excuse that the country was fighting an external war. Recorrendo mais uma vez às multidões carismáticas que depuseram o Shah, Khomeini arregimentou um exército de jovens mártires. Some of the so-called warriors had very, very old weapons. Some of them only carried sticks. They sometimes wore headbands that said "Warriors of God." Mas para uma suposta guerra em nome da religião, os princípios de Khomeini eram incrivelmente flexíveis. Segundo o antigo embaixador do Irã na ONU, quando Khomeini ficou sabendo que parte dos armamentos vendidos pelos europeus tinha vindo de Israel, Khomeini aprovou a compra. Khomeini replied, "We are not religiously obligated to ask them where they get the merchandise. Go and purchase the spare parts." Which was the beginning of a sustained, trading in military weapons and spare parts with Israel during the entire, war period. And the Israelis were selling arms to Iran because they didn't want Iran to be militarily defeated by a regime they considered to be far more dangerous. Também havia chegado o momento de reconsiderar a situação dos reféns. O presidente Carter tinha bloqueado bilhões de dólares como pagamento de componentes iranianos. Agora eles precisavam desesperadamente desse dinheiro. Havia também outras questões em jogo. O Ayatollah achava que já tinha vencido Jimmy Carter, mas Ronald Reagan poderia vir a se tornar um inimigo mais rígido. As negociações começaram no outono e em janeiro de 1981, após 444 dias de cativeiro, os reféns americanos foram libertados. The planes bearing our prisoners left Iranian airspace and are now free of Iran. Após resolver a situação dos reféns americanos, Khomeini continuava a enfrentar batalhas internas. Em agosto, o presidente e o primeiro-ministro foram assassinados. Jornais de todo o mundo relatavam que mais de 600 pessoas tinham sido executadas desde o início do reinado de Khomeini. Mas a influência do Ayatollah não era apenas de ordem política. O regime islâmico tinha se tornado muito rígido com a cultura do país. A liberdade das mulheres desaparecera completamente.
Em pouco tempo, mulheres eram presas por mostrar os cabelos em público. Elas precisavam da autorização dos maridos para deixar o país. E as mulheres condenadas por adultério continuavam, como rezava a antiga tradição, a ser apedrejadas até a morte. Ainda assim, o fundamentalismo de Khomeini era bastante liberal para as mulheres pobres do Irã. Após serem abrigadas e isoladas, o Ayatollah considerou a participação delas na revolução. Suddenly here was a cleric who was telling them that they had not only a right but a responsibility to be out in public life. And when it comes to women, we think of him as a hardliner on women's issues, but in fact in the Iranian spectrum he was a moderate. Mas quando o assunto era Saddam Hussein, o Ayatollah não era nada flexível. Em 1982, Khomeini cedeu a um cessar-fogo do Iraque. Apesar da calamidade e da horrível carnificina que a guerra já havia causado, Khomeini estava determinado a vencer. At that time, Khomeini, which was the peak of his megalomania, he thought that he could do the same thing to Saddam as he did to the Shah and President Carter in his mind. So he wanted to export the revolution. He saw the defeat of Saddam Hussein as an important step. Khomeini só aceitou o cessar-fogo em 1988. Mas então o Irã já tinha sido devastado por 8 anos de guerra e quase 10 anos de caos interno. E apesar do crescente descontentamento, Khomeini conseguiu reagrupar seus seguidores e chocar o mundo pela última vez. Em 1989, Khomeini tinha se mostrado um revolucionário destemido e um político flexível. Fisicamente, ele estava fraco. Já tinha quase 90 anos e sofria de problemas no coração. Mas como líder, continuava a ser um vigoroso manipulador de símbolos e sentimentos. Em fevereiro, Khomeini foi informado que um autor ex-muçulmano chamado Salman Rushdie tinha escrito um livro que era considerado uma blasfêmia ao profeta. Talvez Khomeini nunca tenha de fato lido o livro, mas como era de costume, com certeza aproveitou-se da situação. It wasn't his cause. He found it. It was brought to his attention. He sensed it. He knew what he could do with it, and he used it. Khomeini publicou um decreto ou um fatwa instigando a execução de Rushdie. The fatwa of Imam Khomeini bent the world out of shape. Ancient bloodlusts were unleashed, armed with state-of-the-art modern technology. The fatwa on Rushdie was vintage Khomeini. He rode on someone else's cause, and he preempted them because he understood that here was yet another way that you can keep Iran isolated and embattled. Rushdie foi obrigado a se esconder. Como os americanos no passado, ele se tornara um refém de Khomeini. He was obviously a very frightened man, and I don't blame him. At the university, those who are real Islamists, the young, are still as angry as can be at Salman Rushdie. Para o mundo, o fatwa era o grande símbolo de uma revolução e um revolucionário fora de controle. E literalmente era isso que estava acontecendo. When Khomeini chose to deliver his judgment against Rushdie, he had some purpose. And the argument's made that Khomeini did this in order to freeze this warming process toward the West that people in the government were undertaking. Mas se esse foi o ato mais político e demente de Khomeini até então, também foi o último. Em junho de 1989, o Ayatollah foi submetido a uma cirurgia. Ele teve complicações causadas por uma hemorragia interna, que o levou a uma série de ataques cardíacos. Em poucos dias, o Ayatollah estava morto. O funeral, assim como grande parte da vida do Ayatollah, foi passional e político, simbólico e sincero.
whole city of Tehran was like a river of black. People dressed in mourning clothes were just pouring down every street and every avenue from far, far into the mountains that ring the city. It was an astonishing sight. Talvez tenha sido admirável, mas não foi surpreendente. Porque se para os americanos Khomeini foi um fascista que tinha causado muita destruição, para muitos iranianos ele tinha sido um salvador que tinha lhes restaurado a dignidade nacional. I remember going to a party with some very westernized miniskirt wearing, Madonna playing Tehranis. And one of them, much to my astonishment, said that she'd cried and had to take a Valium when she heard that he'd died. She still respected the way he'd stood up to the West, and she said nobody in their history had done that before. I think he gave a lot of Iranians a real pride. É um legado irônico. Um simples clérigo que lutou para combater um ditador e acabou ele mesmo se tornando um ditador. Once he was in the position of power, his absolutist and self-righteous ideology expedited and intensified the process of corruption. But he proved that even a 75-year-old man could be deeply corrupted by power. Khomeini, to a certain extent, was a mirage. He was all things to all people, and yet, in many ways, not any of those things. He was a brilliant politician, a victor of circumstances. O legado de Khomeini, assim como sua vida, também é um paradoxo. Ele foi um clérigo com ambições políticas. Um marido moderno que, de acordo com os padrões ocidentais, não aprovava a miscigenação. Um conservador que desafiou o status quo. E, finalmente, um opressor, que também simbolizava a liberdade. Khomeini will stand out as one of the at least half-dozen most important figures of the 20th century. The change represented by that revolution and the inspiration it gave to religious political movements around the world, I think, is incalculable. He was a man who made no apologies for the dictatorship he imposed because it was a dictatorship for the good. And there is a riddle about Khomeini. Did Khomeini save Iran or did he destroy it? And the honest answer must surely be both. Khomeini não trouxe prosperidade ao povo do Irã e certamente não lhes trouxe a paz. Mas a multidão histérica em seu funeral nos faz lembrar que, racional ou não, ele marcou profundamente o Irã e conquistou a paixão do seu povo. Este é Biografias e eu sou Jack Perkins. Até a próxima vez.